Oi, migras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem caiu de paraquedas nesse canal e ainda não me conhece, eu me chamo Alane Oliveira e nesse canal vocês irão acompanhar toda a minha trajetória do meu esposo para a nossa mudança de país. Então, se esse é o seu intuito, chegou ao canal certo. No vídeo de hoje eu quero contar um pouco como foi a nossa imigração, né? Quero mostrar como foi a nossa realidade. Para você que não me segue ainda nas redes sociais, vou estar deixando aqui o meu Instagram, me segue lá. Eu posto várias dicas de imigração, né? E lá a gente pode bater um papo e ficar mais pertinho e você acompanhar tudo em tempo real. Então vamos pro vídeo. Roda a vinheta. Nós embarcamos no dia 26 de outubro de 2023, né? E chegamos em Lisboa. Dia 27 de outubro, saímos do aeroporto de Fortaleza às 22h30, né? Horário de Brasília. Nossa viagem foi bem tranquila, né? Foi um voo de 7 horas, foi um voo direto. Eu e o meu esposo Juan viemos para Portugal como turistas, tá? Gente, quero deixar bem claro que aqui eu estou falando sobre a minha experiência, tá? Não tô incentivando ninguém vir como turista, né? Até porque saiu um visto novo aí de trabalho que tá maravilhoso. O visto vai adiantar bastante o seu processo de imigração e vai facilitar com certeza, né? Nós não viemos com o visto porque a gente estava se planejando para vir em julho. Só que aí aconteceram algumas coisas, alguns imprevistos, e aí não conseguimos vir em julho, né? A gente teve que se planejar novamente. Como era um visto novo, a gente ainda não tinha muitas informações, e aí, como o nosso planejamento era para vir em julho, o visto ainda não tinha saído. Então, nós não tivemos tempo, né, de vir com o visto. Mas quem pretende vir para Portugal, venha com o visto, porque é assim maravilhoso, né? Esse visto só tem trazido muitos benefícios aí. E eu aconselho a você vir com o visto que você já chega no país legalizado, né, de certa forma. Nossa imigração em si foi bem tranquila, né, até porque nós tínhamos nos planejado e tava tudo certinho, toda a documentação, então a gente estávamos assim bem tranquilos, né, mas sempre tem aquele receiozinho no coração, né. Tentei manter a calma sempre, né? E aí eu conversei com meu esposo que eu que ia falar, porque eu já tinha treinado como era que ia ser, nós dois, na verdade, né? Porque assim, a gente tinha medo de, sei lá, acontecer um imprevisto e eles perguntarem só a ele, tipo, eu não quero que você fale, né? Fale só ele, ou vice-versa. Então a gente se planejou bem direitinho, né? Estudamos. Um dia antes da viagem, passamos um dia todo estudando, fazendo meio que um roteiro, né? Sobre o que ia falar, as possíveis perguntas, o que eles podiam perguntar, e aí a gente já se preveniu, né? Mas aí estávamos com toda a documentação que precisaria ser apresentada na imigração, se caso eles pedissem, né? Então, estávamos com passagem de ida e volta, seguro viagem, passaporte válido, carta convite, né? Nós fomos com carta convite, que é o comprovativo de hospedagem, né, no caso. O nosso era a carta convite, então estávamos com a carta convite e estávamos também com o nosso roteiro de viagem, né, que inclusive eu já deixei um prontinho aí pra vocês na legenda, só clicar, tá, e baixar o seu roteiro, está maravilhoso, tanto pra quem quer vir passear ou quem já mora aqui em Portugal, que quer conhecer, né, eu aconselho vocês a darem uma olhada aí no roteiro. Então, nós estávamos assim com toda a documentação toda organizada, né? E aí, quando nós chegamos no aeroporto para passar pela imigração, a fila estava assim, gigantesca, gigantesca mesmo. Gente, eu tinha feito um vídeo assim maravilhoso pra vocês, né, da viagem, só que aí eu acabei perdendo as filmagens, né? Passei pro meu computador e aí sem querer Juan apagou. Mas tava incrível, gente. Mas infelizmente não vou ter como postar, né? Então tô fazendo aqui um resuminho de como foi a imigração pra vocês terem uma noçãozinha, né? Então, quando nós chegamos no aeroporto, a fila da imigração estava enorme, enorme, enorme. Então aí começou a bater aquele nervosismozinho, né, e tudo mais. Só que ao mesmo tempo estávamos
em paz, porque sabíamos que estávamos com toda a documentação prontinha, né? E se caso eles pedissem, nós tínhamos como apresentar. Então, quando a gente chegou na fila, foi assim, bem rápida. Eu acho que a gente não passou nem 20 minutos na fila, né, da imigração. Então, nós tentamos sempre manter a calma, né, por mais que tivesse um pouco nervosinho por dentro. Tentamos manter a calma ali na hora da imigração. Sempre conversando, descontraindo, às vezes eu tirava umas fotos, né, pra realmente mostrar que a gente era turista, né, que estávamos aqui a passeio. Então, quando chegou a nossa vez, a gente tava observando que tinha 3 guichês que tava assim, passando muito rápido, e tinha um que eles estavam implicando um pouquinho mais e levando algumas pessoas pra salinha, né, mas aí nós estávamos assim, com o planejamento em dia, né, então não tinha o que temer. Então, quando chegou a nossa vez, nós fomos. Como ficou certo de eu falar, né, de eu apresentar todas as documentações que eles pedissem, então eu cheguei no guichê e esperei eles pedirem, né, as documentações. Eu não, tipo, entreguei tudo de cara, não. Então eu aconselho a vocês a fazerem isso também, tá? Quando chegar, não entregue tudo de uma vez na mão do agente, não. Espere eles pedirem, né? Eu cheguei e entreguei primeiramente os 2 passaportes, né? E aí eu tava na frente, meu esposo tava um pouquinho atrás de mim, né? E ele estava de boné. Gente, eu acho que eles implicam muito com a questão do boné, né? Então, tomem um pouquinho de cuidado aí com o boné, porque parece que eles implicam, né? A primeira pergunta que ele me fez foi: o que vocês vieram fazer aqui em Portugal, né? E aí eu informei que estávamos de férias, eu e meu esposo. Ele perguntou com que a gente trabalhava, né? Eu expliquei que eu gerenciava uma loja no Brasil e o meu esposo era supervisor de franquias. E aí foi quando ele olhou para o meu esposo e disse: tire o boné e vem aqui pra frente. Ele tava assim, um pouquinho atrás de mim, né? E aí ele tirou o boné e veio. Aí ele disse: o que é que um supervisor de franquias faz? Aí meu esposo estava um pouquinho nervoso, ainda quis gaguejar, né? Mas era só ser sincero, né? Porque era um trabalho que ele fazia no Brasil, então não tinha o que temer. E aí ele explicou que dava uns treinamentos e era responsável por umas franquias de monitoramento, né? De uma empresa de segurança no Brasil e tudo mais. E explicou o que ele fazia. E eu, assim, bem plena, né? Bem sorridente. E aí ele perguntou o nosso comprovativo de hospedagem, né? E aí eu entreguei a carta convite. Ele perguntou quem era essa pessoa da carta convite, né? Que é um amigo do meu esposo de infância. E aí a gente falou que era um amigo de infância, né? Que já morava aqui em Portugal. E ele perguntou quanto tempo ele estava aqui. E aí a gente falou que era 1 ano. E ele também perguntou com que ele trabalhava, e a gente já tinha se informado tudo, né? Falamos que era em uma fábrica de têxtil. E aí eu só respondia o que ele perguntava, então mantenha sua calma e só responda o que for perguntado. Ele perguntou também se nós tínhamos um comprovativo de meio de subsistência, né, que é o valor. E aí eu falei que sim. Ele perguntou quanto eu tava trazendo, eu falei o valor para ele. E aí, gente, em mãos, eu só tava com 200 euros. E aí eu expliquei, eu disse: não, o restante do valor está na nossa conta. Mas se o senhor quiser ver, a gente abre aqui para o senhor ver. Ele disse: não, não precisa. Aí eu disse: tudo bem. Ele ainda soltou uma pegadinha assim: mas vocês estão vindo procurar emprego aqui em Portugal, né? Aí eu disse: não, eu tenho a minha vida toda estruturada no Brasil, né? Tenho meu emprego, minha família, não posso abandonar isso tudo. E eu tô muito feliz no Brasil. Vim aqui para Portugal só para visitar mesmo, porque era um sonho nosso, né? Então a gente se organizou e quis vir fazer essa viagem. Aí ele falou: ah, mas pode falar que vocês estão vindo procurar trabalho aqui em Portugal e tudo mais. E eu mantive firme, né, na minha resposta: não tô vindo procurar trabalho aqui não. Tem o meu trabalho, como já falei pro senhor. Aí ele olhou assim pra mim, olhou pro meu esposo, aí disse: tá certo. Aí carimbou os 2 passaportes. Quando ele carimbou, saiu aquele alívio assim do meu corpo.
Aí ele carimbou e disse assim: vocês não vão chamar ninguém de moço e moça aqui em Portugal não, viu? Aí eu comecei a rir, eu disse: tá certo, tudo bem. Aí ele disse: boa estadia e sejam bem-vindos a Portugal. E aí foi só alegria. A gente saiu do guichê, né? E aí ainda tava com receio, né? Eu disse: meu Deus, será que é verdade mesmo que a gente passou que foi tão fácil, né? Assim, entre aspas, foi fácil, mas porque a gente tava com toda a documentação. Teve coisas que eles não pediram, mas aí, se eles pedissem, eu tinha pra mostrar, né? Então, eu fiquei assim tão receiosa que nem o celular eu tirei pra, tipo, gravar, passando pela imigração e tudo mais. Porque tinha alguns guardas, né, espalhados pelo aeroporto e tudo mais. E aí eu disse: não, eu só vou pegar nesse celular pra gravar alguma coisa quando eu sair daqui. E aí, quando a gente saiu, a prima do meu esposo já tava esperando a gente, né? Então, nós fomos com ela pra casa dela, né? Que ela mora em Lisboa, passamos uma semana por lá. O que eu tenho pra dizer pra vocês é isso: se planejem, né? E essa foi a nossa experiência na nossa imigração. E assim, graças a Deus foi muito tranquilo, né? Muito tranquilo, mas assim, são experiências e experiências, né? Às vezes o que eu passei você pode não passar e vice-versa. E o vídeo foi esse, né? Essa foi um pouco da minha experiência, como foi a nossa imigração, né? Graças a Deus foi bem tranquila, mas às vezes o que acontece comigo pode não acontecer com vocês, né? Então se planeje e venha com toda a documentação exigida, tá? Que é só sucesso. Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não esquece de deixar o seu like, deixe o seu comentário aí embaixo com o que você achou. E é isso, até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!